Olá, professora! Olá, professor! Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre aspectos que podem ajudar na leitura do livro Eu Sou Malala em sala de aula. A videoaula vai constar de 5 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a importância do livro para a formação literária dos estudantes. Na segunda parte, nós vamos falar sobre atividades 1, que são atividades com o texto literário. Na terceira parte, vamos falar de atividades 2, que são as atividades com outras áreas do conhecimento que o livro proporciona. Depois nós vamos falar de aprofundamento das questões literárias envolvidas no livro e, por fim, nós vamos falar da indicação de obras e referências complementares que podem auxiliar a aprofundar a leitura do livro. O livro coloca muitas questões importantes para a formação da pessoa e essa colocação desses problemas pode provocar entre os estudantes da sua escola a reflexão sobre eles. Eles podem discutir esses assuntos e essa discussão pode até abrir um canal de comunicação entre eles, para eles expressarem suas angústias diante do mundo, as dificuldades que enfrentam, todas essas questões que afetam a vida de todos os jovens. O livro também é um libelo em favor da educação. Malala dedicou sua vida, tem dedicado sua vida à defesa dos direitos de crianças e jovens irem à escola. A leitura de um livro como Eu Sou Malala pode provocar uma discussão nesse sentido. E uma discussão no sentido de valorizar a escola pode levar também para a conversa sobre valorizar a própria vida, valorizar o próprio projeto de vida. Do ponto de vista literário, eles vão ter acesso a uma narrativa em primeira pessoa, vão descobrir como construir uma narrativa em primeira pessoa, os recursos que essa narrativa tem e as limitações que ela tem também. E eles vão ter a oportunidade de comparar 3 tipos diferentes de narrativa em primeira pessoa: o diário, a memória e a autobiografia, que é o tipo de texto que existe em Eu Sou Malala. Vamos começar sobre a pré-leitura do livro como um todo. Por exemplo, a capa do livro. A capa é uma porta de entrada do livro. É aquilo que vai, no primeiro contato, decidir se o estudante vai ter interesse pelo livro ou não. No caso de Eu Sou Malala, você pode chamar a atenção para a foto dela, para a roupa que ela está usando, perguntar se eles conhecem Malala, que com certeza alguma coisa eles já ouviram falar sobre ela, ler o título do livro e o subtítulo, que é longo. E na capa, por fim, o nome de Malala, Malala Yousafzai, e um segundo nome pequeno, Christina Lamb, que foi a jornalista que ajudou Malala a escrever. Você pode conversar com os alunos sobre isso. Em livros assim, que são mais longos, mais complexos, é muito importante que a leitura seja feita em parte compartilhada com os alunos em sala de aula e em parte de forma individual em casa. Então, nesse sentido, nós propomos que o prólogo do livro seja lido de forma compartilhada na classe. Pelo prólogo, eles vão perceber que se trata de uma autobiografia, que se trata de uma narrativa que a pessoa está contando, uma história real. O que a gente pode observar no prólogo? A narrativa em primeira pessoa. Eles vão perceber pelos verbos que é uma pessoa que está falando com eles. Depois, uma questão importante na autobiografia é o tempo. Existe uma tendência na autobiografia a usar o pretérito perfeito, porque narra fatos que já aconteceram. E no caso de Eu Sou Malala, no prólogo, ela faz um jogo com o tempo que você vai, se seus alunos perceberem, vai ser muito importante. Ela fala do passado, depois volta para o presente, depois ela fala do passado de novo. São questões importantes para eles perceberem, quando você vai escrever um texto, como você precisa lidar bem com os tempos verbais para você expressar aquilo que você quer. O livro ele tem vários capítulos e são leituras um pouco complexas, então vocês podem dividir e ler uma parte por semana ou 2 partes. Depois que eles estiverem bem claras as características da autobiografia, você pode propor para eles um trabalho de produção de texto. Essa produção pode começar com eles levando algumas perguntas básicas para casa a respeito de si mesmo. Quem eu sou, por que eu tenho esse nome, onde eu nasci, que situação é a minha dentro da família, enfim, perguntas que você achar que são pertinentes para eles responderem. Quando eles vierem na aula com as perguntas respondidas, você pode propor para eles que escrevam um primeiro texto de autobiografia.
um texto mais simples. Em seguida, você pode ler com cada um deles ou ler em casa, da maneira que você achar melhor se organizar, e fazer algumas sugestões, passar para esses alunos e eles reescreverem em casa suas autobiografias. Isso é muito importante, não só no sentido literário, de você desenvolver a escrita, mas também no sentido introspectivo, para cada um pensar sobre si mesmo, como foi recebido no mundo, qual o seu lugar em casa, e outras questões que têm a ver com o projeto de vida de cada estudante. Na parte de pré-leitura, o professor de português ou os dois professores, se estiverem trabalhando conjuntamente, o professor da área de ciências humanas também, podem conversar com os estudantes sobre seus direitos. Nós todos sabemos que temos direitos, mas não sabemos bem quais são e onde eles estão. Então, uma possibilidade de motivação seria ler alguns itens da Constituição de 1988 que falem sobre os direitos do cidadão. Essa motivação os levaria à segunda parte do trabalho, a parte de leitura, que seria uma pesquisa em livros ou na internet de documentos onde os direitos do cidadão ou das pessoas em geral estão garantidos. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou mesmo documentos que defendem os interesses das mulheres, que tem muito a ver com o livro também. Depois dessa pesquisa, na terceira parte do trabalho, que seria a pós-leitura, os estudantes se organizariam em grupos para preparar apresentações baseadas na pesquisa que eles fizeram e em outras pesquisas que eles venham a fazer. A BNCC incentiva que se trabalhe com tecnologia digital na escola. Com seus estudantes, você pode explorar mais as características do gênero autobiográfico. Mas você pode também trabalhar outros textos narrados em primeira pessoa. Esses textos são, por exemplo, o diário. O diário é uma narrativa em primeira pessoa, que a pessoa relata fatos que aconteceram. Agora, a principal característica do diário é ele ser datado. A pessoa tem que pôr a data na qual ela está escrevendo. Um bom exemplo de diário, se você trabalhar com o diário de Gul Mackay, da Malala, está na internet. Ele está em inglês, mas ali é um exemplo muito claro do que é um diário. Um segundo tipo de narrativa em primeira pessoa é a memória. Na memória também a personagem que fala narra coisas que aconteceram. Mas a memória, ela tem uma característica mais literária. Então ela não tem um compromisso tão evidente com a verdade. E nem na memória o narrador precisa ser tão explícito no que ele narra, ela é mais literária, mais introspectiva. Essa é a grande diferença entre a autobiografia e a memória. Na autobiografia existe como se fosse um pacto de quem está escrevendo com quem está lendo, eu vou dizer a verdade. Bem, para você ajudar seus alunos a compreenderem a diferença entre diários, autobiografias e memórias, você pode apresentar para eles alguns textos para que eles façam essa comparação, para que eles percebam. É importante chamar atenção para o uso dos tempos verbais, é importante prestar atenção na diferença entre as narrativas mais objetivas e as mais literárias. Existe no Manual do Professor um item, sugestões de referências e obras complementares. Ali você vai encontrar muitas sugestões de leitura e de links para a pesquisa dos seus alunos, para aprofundar a leitura do livro. Uma questão importante é que existe muito material sobre Malala, sobre o Talibã na internet. É muito importante que seja feita uma curadoria desse material. À medida que eles forem pesquisando, entrando em itens na internet, que você fosse participando da leitura, avaliando com eles se esses itens vêm de uma fonte fidedigna ou se são falsos. Isso é muito importante hoje para eles aprenderem a usar as redes. Bem, finalmente nós gostaríamos de agradecer muito por sua atenção e esperamos que você e seus alunos façam uma leitura muito proveitosa do livro Eu Sou Malala. Muito obrigada.